Fala, torcedor São Paulino. Seja bem-vindo ao nosso canal de notícias do São Paulo. Se você é novo por aqui e não quer perder nenhuma novidade do nosso glorioso time, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Agora vamos à notícia de hoje. O nome de Marcos Leonardo volta a ser destaque nos bastidores do São Paulo e dessa vez com uma reviravolta que poucos esperavam. O atacante, que atualmente pertence ao Al Hilal, da Arábia Saudita, parecia fora do alcance do tricolor, já que a pedida inicial do clube árabe era de 12 milhões. Porém, em uma decisão surpreendente, os dirigentes do Al Hilal resolveram liberar o jogador sem custos, desde que ele aceite uma transferência ao Neom SC, também do futebol saudita. Essa movimentação abre espaço para novas especulações sobre um possível retorno do atleta ao futebol brasileiro, e o São Paulo observa a situação de muito perto. O que chama a atenção é que, mesmo com a liberação sem custos para outro clube do mesmo país, Marcos Leonardo já deixou claro em mais de uma oportunidade que seu desejo é vestir a camisa do São Paulo. O atacante de apenas 22 anos vê no tricolor uma chance de retomar a carreira em alto nível no futebol brasileiro, jogar diante da torcida do Morumbi e, principalmente, voltar ao radar da seleção brasileira. O entrave, no entanto, continua sendo a falta de condições financeiras do soberano para competir com ofertas vindas do mundo árabe. Júlio Casares, presidente do São Paulo, chegou a confirmar em entrevista à ESPN que o próprio jogador fez esforços pessoais para se aproximar do clube e viabilizar a negociação. Segundo o mandatário, a vontade de Marcos Leonardo foi evidente, mas o vazamento precoce das conversas acabou prejudicando todo o processo. Ainda assim, Casares deixou nas entrelinhas que o tricolor seguirá atento ao desfecho dessa novela e que, se surgir uma brecha, a diretoria não hesitará em agir. É impossível não lembrar que o São Paulo, ao longo dos últimos anos, vem esbarrando em dificuldades financeiras para contratar atletas de peso. Mesmo assim, nomes como James Rodrigues, Lucas Moura e Calleri mostraram que o clube, quando existe o encaixe de desejo do atleta com o projeto, pode sim surpreender o mercado. Marcos Leonardo se encaixa perfeitamente nesse perfil. Jovem, com potencial de valorização e que ainda carrega a identificação com o futebol brasileiro, algo que agrada muito ao torcedor. Nos bastidores, muitos especialistas afirmam que essa liberação gratuita do Al Hilal para outro clube é, na verdade, uma maneira de evitar que Marcos Leonardo se desvalorize ainda mais, já que sua passagem pelo futebol saudita não correspondeu às expectativas. Ou seja, o clube prefere cedê-lo a outro time sem custos, desde que não seja ao São Paulo ou a outro rival que possa valorizá-lo de forma exponencial no futuro. Esse detalhe deixa claro como a disputa de bastidores também influencia diretamente nos caminhos de uma carreira. Marcos Leonardo, por sua vez, mantém silêncio absoluto sobre o assunto. Seus representantes evitam dar entrevistas, mas informações internas apontam que ele segue treinando normalmente e não descartaria voltar ao Brasil imediatamente, caso houvesse uma abertura concreta do São Paulo. Essa postura estratégica tem apenas um objetivo: não fechar portas antes da hora e aguardar o momento certo para tomar uma decisão definitiva sobre seu futuro. O torcedor são paulino, acostumado a grandes novelas de mercado, já começa a se dividir. Parte acredita que o clube deveria insistir até o fim para trazer o jogador, mesmo que com sacrifícios financeiros. Outra parte entende que é arriscado demais se comprometer com altos salários ou bônus em um momento de reconstrução das finanças. A verdade é que o nome de Marcos Leonardo aquece os debates e deixa claro que o São Paulo ainda tem força no mercado para atrair grandes jogadores. Vale lembrar que o atacante quase desembarcou no Morumbi na última janela e muitos já davam sua contratação como certa.
O clima nos corredores do CT da Barra Funda era de otimismo, mas a exigência do pagamento imediato de 12 milhões acabou travando o negócio. Agora, com a nova postura do Al Hilal, a novela ganha contornos ainda mais dramáticos e pode ter capítulos surpreendentes nos próximos dias. Outro fator que pode influenciar é a pressão da própria torcida. Nas redes sociais, o nome de Marcos Leonardo já foi levantado em campanhas de torcedores que pedem à diretoria para não deixar essa chance escapar. Muitos acreditam que, ao lado de Calleri, o atacante poderia formar uma das duplas de ataque mais letais do futebol brasileiro em 2025. Imaginar Marcos Leonardo e Lucas Moura servindo bolas para Calleri é um sonho que empolga a nação tricolor. Apesar disso, Júlio Casares mantém um discurso cauteloso. O presidente sabe que qualquer passo em falso pode comprometer não apenas as finanças, mas também a credibilidade do clube nas próximas negociações. Ele reforça que o São Paulo precisa seguir responsável, mesmo diante da paixão do torcedor. Mas também não nega que existe um monitoramento constante da situação do atacante. No cenário atual, a transferência parece improvável, mas o futebol já provou inúmeras vezes que tudo pode mudar em questão de horas. Marcos Leonardo não esconde seu desejo. O Al Hilal busca soluções e o São Paulo, como sempre, observa pacientemente, esperando a oportunidade perfeita para agir. Essa combinação é o combustível perfeito para uma grande reviravolta, que poderia transformar um negócio impossível em um verdadeiro presente para o torcedor são paulino. A situação lembra outras contratações improváveis que se concretizaram no passado. Quem poderia imaginar, por exemplo, o retorno de Lucas Moura em 2023, ou até mesmo a chegada de Rafinha, Miranda e outros nomes que pareciam fora da realidade do clube? Esse histórico mantém viva a esperança de que, mesmo quando tudo parece perdido, o São Paulo pode surpreender. Enquanto isso, Marcos Leonardo segue em destaque na mídia esportiva. Programas de TV, rádios e sites especializados tratam o futuro do jogador como um dos assuntos mais quentes da atual janela. E o tricolor, como sempre, é citado entre os clubes que poderiam receber o atleta, mesmo que a possibilidade seja considerada pequena. O nome São Paulo continua a atrair holofotes, e isso é algo que a diretoria valoriza. É importante destacar que, em 2025, o São Paulo busca não apenas reforços pontuais, mas também soluções que possam elevar o nível competitivo da equipe. O clube almeja títulos de expressão e sabe que para isso precisa de jogadores jovens e talentosos que possam se destacar. Marcos Leonardo, nesse sentido, encaixa-se como uma peça perfeita, já que alia juventude, talento e sede de mostrar serviço no futebol brasileiro. No campo esportivo, a chegada de Marcos Leonardo poderia transformar completamente o ataque do São Paulo e dar ao técnico Thiago Carpini alternativas preciosas na montagem da equipe. Hoje, o tricolor depende quase que exclusivamente da presença de Calleri como referência ofensiva, o que facilita a marcação adversária. Com Marcos Leonardo, Carpini teria a possibilidade de montar um ataque móvel, com 2 homens de área, ou até mesmo explorar formações mais ousadas, como um 4-4-2 ofensivo, deixando os 2 atacantes constantemente próximos do gol. Isso aumentaria a imprevisibilidade do time e abriria espaço para jogadas rápidas e triangulações que atualmente são mais difíceis de executar. Outro ponto fundamental seria a redução da pressão sobre Jonathan Calleri, que há temporadas carrega sozinho a responsabilidade de decidir no ataque tricolor. Apesar de ser um ídolo e manter altos números de participação em gols, o argentino sofre com a sobrecarga física e com a dependência excessiva do time em seus gols. Marcos Leonardo, por ser um jogador jovem, explosivo e com boa finalização, poderia dividir essa responsabilidade, permitindo que Calleri tivesse mais liberdade de movimentação e até poupando-o em momentos estratégicos da temporada. Isso
Não só aumentaria a eficiência ofensiva, como também prolongaria a vida útil do camisa 9 ao longo do ano. Além disso, há um consenso entre muitos dirigentes e analistas de que o investimento em Marcos Leonardo teria retorno não apenas esportivo, mas também financeiro. Estamos falando de um atleta de 22 anos, com potencial de valorização no mercado europeu e que já mostrou qualidade no futebol brasileiro atuando pelo Santos. Ao vesti-lo de tricolor, o São Paulo não apenas reforçaria o elenco com um talento promissor, como também apostaria em um ativo que pode render cifras milionárias em uma futura venda. Ainda assim, a realidade do São Paulo mostra que é preciso cautela. O clube vive um processo de reorganização e qualquer movimento precipitado poderia colocar em risco essa reconstrução. Mas o que é o futebol sem risco? Quantas vezes o tricolor ousou no passado e colheu grandes conquistas? Esse dilema entre razão e paixão é o que torna a possível chegada de Marcos Leonardo ainda mais intrigante. O que não resta dúvidas é que o torcedor seguirá acompanhando cada detalhe dessa novela com atenção máxima. As próximas semanas prometem ser intensas, com reuniões, especulações e muita pressão vinda das arquibancadas virtuais. A qualquer momento, um telefonema pode mudar completamente o rumo dessa história e reacender o sonho da torcida são paulina. Por fim, torcedor, fica a pergunta: você acredita que Marcos Leonardo ainda pode vestir a camisa do São Paulo em 2025, mesmo diante de todas as dificuldades? Será que o desejo do jogador vai falar mais alto que os obstáculos financeiros? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização sobre essa novela eletrizante. O futuro pode nos reservar grandes surpresas, e você vai acompanhar tudo aqui no nosso canal de notícias do Tricolor.